Glória, glória, glória a Deus, aleluia, por estar aqui mais uma vez em nome de Jesus Cristo, falando do que é da verdade, né? Da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero ler mais uma vez aqui 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante. Como Deus me levantou para falar dessas coisas, né? Eu entendi bem, né? o intento de Deus na minha vida. E aqui eu estou mais uma vez para falar dessas coisas, para ver se o povo acorda, né? 2 Coríntios 2, versículo 14. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Cada um, né? Cada um colhe o que planta, né? Então, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Ministério de Paulo, ministério dos apóstolos era falar de Cristo com sinceridade. Era pregar Cristo Jesus com sinceridade. Único Deus, único Senhor e Salvador. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou para a recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Né? Então nós não precisamos de cartas de recomendação, porque o próprio Espírito de Deus testifica de nós, né? Como Paulo diz aqui. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eita glória! Quem é de Deus conhece, né? Quem é de Deus conhece os verdadeiros cristãos, né? E aí são poucos, né? Porque como diz a palavra, só mesmo o resto, né? Só o resto que vai entrar. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É por isso que é importante, né, a gente pregar sabendo, tendo a plena convicção que o Espírito de Deus está com a gente. Porque se não tiver,
né? Aí acontece como a gente tem visto aí pelo mundo. Os quais nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. O Espírito Santo, Deus poderoso que fez isso, né? Que nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Olha isso, gente. Novo testamento. Ministro de um novo testamento, não do velho, mas de um novo. Isso, é por isso que Cristo veio, para fazer nova todas as coisas. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. A letra, que a gente sabe, é quando não tem o Espírito Santo de Deus, né? Como eu tenho falado aqui várias vezes, né? Quando não tem o Espírito Santo de Deus, a letra mata. Esse é o ministério da morte. Olha isso. Esse é o ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória. Qual é então esse ministério da morte? Gravados em pedras. Qual foi o ministério, qual foi o mandamento que veio gravado em tábuas de pedra? Que a gente sabe foi o Antigo Testamento. Então ele fala, seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Então, como eu já falei aqui outras vezes, o ministério da morte era transitório. Foi posto por causa das transgressões do povo até que viesse Jesus. A partir do momento que Jesus veio, já foi. Agora nós estamos pela fé. Agora nós vivemos pela fé. É por isso que o ministério da morte foi abolido por Cristo. A gente vai ler isso aqui. É importante da gente pregar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem o sangue do Cordeiro, a qual dá vida. É o que dá vida. Por isso ele fala isso aqui. Seu ministério da morte, gravado com pedras, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, porque Moisés colocava um véu para que ninguém visse, né, a face dele, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será, então, a glória do ministério de Jesus Cristo, que tem o sangue do Cordeiro, que salva, que dá vida? É isso que Paulo está falando aqui, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se é o ministério da condenação, olha isso, gente. O ministério da condenação. Quem está falando isso aqui é Paulo, por intermédio do Espírito Santo. Como eu já falei, o Antigo Testamento veio por causa das transgressões, mas a promessa tinha sido feita 400 anos, 430 na verdade, né? 430 anos antes da lei. E por isso a lei de Jesus Cristo, a fé prevalece e o Antigo Testamento tem validade, né? Tem validade até, na verdade foi até quando Cristo veio, mas até hoje ninguém entende dessas coisas. Prevalece debaixo, né, da morte, ainda pregando que não pode salvar.
né? Então ainda conta até hoje. Quem creu e quem entendeu essas palavras está debaixo dos mandamentos de Jesus. Mas quem não creu, quem não entendeu ainda, né, ainda está debaixo da condenação. E é por isso que Deus tem me levantado para falar dessas coisas, né, nesses tempos, porque a gente já não vê mais isso. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da vida, da justiça. Porque também o que foi glorificado, né, no Antigo Testamento, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado. Por quê? Lembra lá do maná? Né? O povo que comeu do maná não morreu no deserto? Não desfaleceu uma grande parte no deserto? Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa da excelência e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do poder do sangue do Cordeiro que dá vida. Por isso, o Antigo Testamento não tinha força para salvar. Era provisório. Provisório. Né? Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, gente, o que permanece? Novo Testamento, sangue do Cordeiro. Esse permanece. O outro teve validade. Quem crê está debaixo dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não crê já está condenado, ainda está condenado. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia para falar. Imagina na época de Paulo ter que falar essas coisas, né? Hoje aqui é uma luta porque o povo não entende. E quem dirá naquela época, né? Não era à toa que crucificaram Cristo, não é à toa que os apóstolos levavam chicotada, ia preso, Estevão até morreu, né? Apedrejado. Era assim a lei. Era assim o Antigo Testamento. Mas Cristo veio fazer nova todas as coisas. Para abolir isso. Já pensou se fosse assim até hoje? Né? Graças damos, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que é aquilo que era transitório? Antigo Testamento. Mais uma vez Paulo falou aqui. E Paulo tinha que enfiar isso na cabeça do povo. Imagina como não era difícil. E não tinha, como hoje aqui, né? Internet, não tinha seu celular, não, tinha que ser presencial. Né? Hoje está mais fácil para a gente fazer a obra, né? A gente faz a obra, milhões de pessoas veem, ouvem. O ruim é que o povo está usando, né, dessa tecnologia para falar das coisas que já não pode salvar. Ainda não entendeu. Seria muito bom se o povo tivesse entendido e estivesse usando, né, essa tecnologia para salvar. Eu não tenho visto ninguém pregar isso. Infelizmente não. Mas quando Deus levanta alguém, as pessoas não ajudam. Não ouve, né? Primeiro que não ouve e depois não ajuda. Parece que não entra, não crê. É complicado. Mas eu vou fazendo aqui a minha parte, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas os
seus sentidos, olha aqui, deixa eu ler de novo isso aqui para todo mundo entender. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia para falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Gente, isso aqui é muito sério. Até hoje, né, o véu está por se levantar. Quer dizer, ele não tinha força para rasgar o véu como Jesus fez. Jesus deu a vida e rasgou o véu. Tirou o véu, tirou a parede. Agora a gente tem esse poder de poder orar direto para o nosso Senhor e Ele ouvir. E o Antigo Testamento não tinha essa força. Por quê? Porque precisava de sacerdotes que entrassem no templo para orar pelo povo, por causa dos pecados. E depois que Jesus veio, já não é mais assim. E se a gente ainda continuar pregando essas coisas, como o povo vai se salvar? Como o povo vai entender, já que não lê? Né? Muito pouco ora e pede o Espírito Santo, né, para que ele venha nos iluminar e mostrar essas coisas para a gente. Aí cai naquela palavra do nosso Senhor que fala: muitos perecem por falta de sabedoria. Precisamos então orar e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá entendimento pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Então o Espírito vem e nos ensina, mas para isso nós precisamos nos interessar. Ler, não ler correndo, mas ler com calma, para entender cada versículo. Né? Para o Espírito Santo ter tempo de te iluminar e você ver a verdade. Senão, só ler, a letra mata. Né? Só ler sem entender, sem ter o Espírito Santo, a letra mata. Pode ler 300 vezes, mas se não tiver o Espírito, se ele não iluminar, se ele não mostrar, a letra mata. É isso. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Olha isso. Né? O véu é o pecado ainda. Tá com a escama no olho, não consegue ver. Então, até hoje, quando é lido Moisés, quer dizer, quando é lido o Antigo Testamento, o véu está posto sobre os corações deles, de quem fica lá batutando nisso o tempo todo. Até mesmo a gente quando está lendo em casa. Depois que a gente entende essas coisas aqui que eu estou falando, é bom dar uma lida, Mas a gente precisa saber que o que salva é o Novo Testamento, é o sangue do Cordeiro. Até hoje, quando é lido o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, escuta isso. Quer dizer, que não está convertido ainda. Não está convertido ainda. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eita, glória a Deus. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Como eu já falei aqui, se não tiver o Espírito de Deus, não tem liberdade. Se não estiver o Espírito de Deus, não há vida com Deus. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Aí sim temos vida. Eu já falei isso aqui. Esse é o nosso selo. Esse é o selo.
É o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa nos santificar, orar para receber então esse Espírito. Aí sim temos vida com Deus. Então, irmão, se não foi batizado ainda com o Espírito Santo, o melhor fazer é se ajoelhar e orar muito, pedir misericórdia a Deus. Porque é através desse Espírito que a gente tem liberdade, como está escrito aqui, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde que o Espírito habita? No nosso templo, na nossa vida. Mas todos nós, com cara descobertas, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo o ministério que nos foi feito, não desfalecemos. Este ministério, ministério de Jesus Cristo, Novo Testamento. Eu já falei dessa palavra aqui outras vezes, mas Deus tocou meu coração e tem falado muito comigo para mim ser bem claro. É o jeito que eu estou falando aqui. Para que as pessoas venham entender de uma vez por todas essas coisas. Pelo que tendo esse ministério, segundo o ministério que nos foi feito, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Não falsificando a palavra de Deus, nem andando com astúcia. Falando o quê? A verdade. A verdade é o quê? Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não ia falar isso à toa. Se ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele sabia muito bem o que ele está falando. Né? E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, pela manifestação de Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha isso, gente. O Deus desse século, Deus de letra minúscula, o Deus desse século. Por isso se fala Deus dos deuses. Então o Deus desse século aqui, eu quero que vocês entendam bem isso. O Deus desse século cegou o entendimento da palavra para os incrédulos. Quantas pessoas dentro da igreja que até hoje não entendeu essas coisas que eu estou falando aqui? Que ainda estavam cegos, ou estão cegos, né? Espero que os irmãos venham me ajudar a fazer essa obra, compartilhando, para que essas pessoas ouçam essas coisas, para tirar então esse véu, essa escama, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo. Não é brincadeira, gente. Vamos ajudar a fazer essa obra, vamos ajudar a expandir esse Evangelho. O Evangelho não é meu, eu não quero aparecer, eu não quero dinheiro de ninguém, eu nem peço isso daqui.
Eu quero que o povo entenda essas coisas, porque se não entender essas coisas, perece. E isso não é vontade minha primeiro, é de Deus, é do nosso Senhor Jesus Cristo que me levantou neste tempo para fazer essa obra. Mas aí a gente pega e vai ver uma pregação dessas que eu estou falando aqui, tem milhões de visualizações. O povo aplaudindo. Aplaudindo a morte. Aí quando pega um evangelho verdadeiro, não tem visualização, ninguém liga, ninguém ouve, ninguém quer chegar até essa hora aqui. Ficar assistindo até agora. Quando assiste não ajuda, prefere ignorar. É difícil, irmão. É difícil. Eu imagino quando Isaías falou para o nosso Senhor, quem creu na nossa pregação? Ali ainda se falava, né? Algumas coisas falava, meio que em parábolas, né? Da vida de Jesus Cristo. Algumas coisas, né? Mas o povo não entendeu, né? Por isso pereceu no deserto. E hoje está pior até. Depois que Jesus veio, ainda hoje não entendeu, ainda está pregando as fábulas do passado, como diz Paulo aqui na palavra. Vou ler de novo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, porque por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Até aqui, irmão, que Deus tocou no meu coração para ler. O mais importante já foi falado. Eu espero que os irmãos me ajudem a fazer essa obra, não por mim, né? Porque, como eu falei, eu não quero aparecer, mas para que esse evangelho venha chegar aos ouvidos do povo para entender essas coisas. Tá difícil hoje, tá difícil. Então a gente precisa de trabalhadores, como Cristo mesmo falou, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a gente precisa de gente para ajudar mesmo a fazer a obra. E assim eu vou agradecendo em nome de Jesus Cristo.